Olá, amores, tudo bem? Então, aqui hoje nós vamos fazer uma revisão, relembrar algumas coisas que nós vimos na nossa aula de química. O tema equilíbrio químico, habilidade. Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, prestem atenção, que não se completam atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. Essa é a nossa habilidade. E aí a gente vai começar com um conceito: equilíbrio químico. Primeiro que o equilíbrio químico ele vai ocorrer somente em transformações químicas que são reversíveis. Vocês aprenderam sobre reversibilidade ou revertibilidade, que são escritas diferentes, palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. São aquelas transformações possíveis de reverter, ou seja, é possível voltar ao estado inicial. Então vamos lá lembrar. Se eu queimar um pedaço de papel, eu consigo reverter esse processo, essa transformação química que ocorreu? Não vou conseguir. Mas existem algumas transformações químicas que são possíveis sim de reverter, que nós vamos ver daqui a pouquinho um exemplo que eu vou passar para vocês, tá? Aqui eu coloquei uma equação genérica, representada por A, B, C e D. Então, lembrando que na equação química a gente sempre tem a setinha indicando. Deixa eu só pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta para ficar mais fácil o laser, tá? Então, aqui, ó, nós temos essa equação química que a gente chama de equação genérica, porque ela não está representada pelas fórmulas, mas sim por letras do alfabeto, tá? Onde a gente tem aqui, ó, essa dupla seta. A dupla seta, ó, uma no sentido da reação direta, que a gente pode chamar de velocidade 1, e a velocidade 2, que é a reação inversa. Ou seja, essa dupla seta ela vai me indicar que são duas transformações químicas ocorrendo, ou seja, uma reação reversível. Então, aqui a gente pode dizer que sim, pode ocorrer o equilíbrio químico, tá? Porque é uma reação reversível. Ela vai ser indicada na equação por essa dupla seta. Lembrando que antes da seta nós temos os reagentes, então nesse caso aqui A e B são os reagentes, formando C e D, que são os produtos. Essa é a minha reação direta, a primeira reação que acontece. Mas no equilíbrio químico, tcharam, depois de um certo tempo, C e D que foram formados começa também a reagir, ou seja, essas moléculas elas começam a colidir também. Nessa colisão forma novamente o que era reagente, ou seja, C e D forma A e B novamente. Essa é a reação inversa da nossa equação. E aí a gente pode chamar então de reação direta. E a segunda, reação inversa. Ou eu posso classificar também como V1 e V2, ou seja, velocidade 1, que é a da primeira equação, reação, e V2 como a segunda reação, ok? Eu coloquei esses gráficos aqui, que também é bastante utilizado. Muitos gráficos com relação ao equilíbrio químico normalmente é utilizado também nos vestibulares, então por isso que eu achei importante colocar aqui para vocês. Pessoal, logo em cima aqui eu coloquei uma gangorra para a gente lembrar essa questão do equilíbrio químico. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho o meu reagente, nesse primeiro gráfico, eu tenho o meu reagente, meu gráfico da esquerda, tá? Então, eu tenho aqui o meu reagente, que ele tem uma determinada concentração, representado pela linha vermelha. Depois de um certo tempo, o que vai acontecendo? Como ele vai reagindo, vai diminuindo a sua concentração.
Só que depois de um certo tempo, essa concentração ela fica constante, ela não altera mais. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma segunda reação acontecendo, que é a inversa. Eu não tinha nada de produto, não tinha nada. Depois que começou a reação direta, depois de um certo tempo, começou a inversa, formando os produtos na linha azul. E aí, chega um momento que fica constante. Constante. Então, vamos pensar, se a gente pegar essa gangorra aqui, nossa, lá em cima é a minha concentração de reagentes, porque no início eu tenho uma concentração dos reagentes, e produto tá lá embaixo, tá no zero, tá no meu eixo, no zero, lá no meu gráfico, porque não tem nada de produto. Aí depois de um certo tempo, vai aumentando a quantidade de produtos. Só que não significa que a quantidade de reagentes e produtos serão a mesma. Ou seja, a reação direta e a reação inversa não significa que a quantidade vai ser a mesma, tá? Pode acontecer sim, mas não é uma regra. E não é isso que determina o equilíbrio químico. O que vai determinar o equilíbrio químico, então, se a gente pensar no equilíbrio químico, pensa com relação à velocidade da reação. Então, aqui embaixo nós temos a relação do quê? Do tempo. Aqui a gente está relacionando a concentração com o tempo. Nesse segundo gráfico, esse gráfico da direita, nós temos aqui uma concentração da reação direta e não temos nada de produto na reação inversa, porque não começou a reação, então não tem nada. Só que a partir do momento que começa a minha primeira reação, começa a formar produto, esses produtos também começam a se transformar novamente naqueles reagentes, ou seja, a reação inversa. E essa reação ela vai acontecendo, por isso que é chamada de equilíbrio dinâmico, porque não para, vai acontecendo. Só que depois de um certo tempo, aqui ó, ocorre o equilíbrio, ou seja, a velocidade das reações, elas são constantes, elas permanecem ali. Lembrando que são duas reações químicas ocorrendo ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Eu vou determinar que é equilíbrio químico quando, tcharam, quando a velocidade fica constante. Então, no gráfico aqui da esquerda, a partir do momento que eu vi que se tornaram constantes, aí sim eu vou determinar. Então, aqui ó, ocorreu o equilíbrio químico. Aqui eu peguei um gráfico da velocidade e do tempo. Então, olha aqui, ó, mesma coisa, velocidade 1. Oi, filha, a mamãe tá dando aula, dá um oizinho. Fala, oi, gente. A mamãe tá pegando emprestado. Eu vou patati patatá. Tá, vai lá, lê patati patatá. Por nada, tchau. Então, aqui nós temos a velocidade, o tempo, V1, que é a velocidade 1, com o tempo vai diminuindo a velocidade. Aqui, velocidade inversa, que é a segunda reação, ela começa aqui, ó, devagar, vai aumentando. Pum, aqui coincidiu, né, das duas, ó, mesma velocidade, ou seja, V1 igual a V2. Então, aí é que eu digo que ocorreu o equilíbrio químico, atingiu o estado de equilíbrio, ó, mesma velocidade. Com relação à concentração, pode acontecer de um ter uma concentração maior, a outra menor. Pode ser que o produto tenha uma concentração maior e depois o reagente fique com uma concentração menor. Pode acontecer. Então, aqui para a gente resumir um pouquinho dessa parte, só o básico, assim, sobre equilíbrio químico, tá? O equilíbrio, então, ele vai ocorrer em reações que são reversíveis. São duas reações químicas simultâneas, ou seja, ocorrem ao mesmo tempo.
E da reação reversível que eu falei para vocês, vocês vão ver na próxima aula o exemplo da amônia, que até vocês já viram, da amônia, onde a gente tem gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio reagindo com gás nitrogênio, formando gás amônia. Depois de um certo tempo, o gás amônia se transforma novamente em gás hidrogênio e gás nitrogênio, que é uma reação possível de reverter. Nossa terceira parte aqui do resumo. A velocidade da reação direta, ela é igual à inversa. Velocidade vai ser a mesma. A gente vai ver lá no gráfico que ficou constante. Atingindo o equilíbrio químico, quando a concentração dos reagentes e produtos tornam-se constantes. Ou seja, eu vou ter uma determinada concentração de reagente e não vai haver mais alteração naquela concentração. As duas reações estão na mesma velocidade e a minha concentração, se eu for analisar um gráfico de concentração, essa concentração, ela não vai subir mais, ela não vai descer mais, ela vai ficar ali paradinha, aquela reta não vai se alterar mais. Tudo bem? Então, aqui, algumas observações que mesmo quando atinge o equilíbrio químico, não significa que a reação parou, que acabou. Eu citei antes que é um equilíbrio dinâmico, por isso não para, a reação não para, ela continua ali acontecendo, tanto a reação direta como a reação inversa, porém não vai haver mais alteração nas concentrações, nem aumentar, nem diminuir, permanece ali constante, tanto a velocidade como a concentração. Lembrando, não significa que a concentração vai alterar, a concentração não altera mais, ok? E no equilíbrio dinâmico, a temperatura. Só mudar aqui. No equilíbrio químico, a temperatura é constante, então é uma temperatura que a gente, no início aqui, não está falando de alteração de temperatura, é uma temperatura ali que fica a mesma sempre, e um sistema fechado, porque a gente vai estar falando sobre gases, e quando a gente fala vai fazer um experimento relacionado a gases, para a gente ter essa noção e poder observar essa questão do equilíbrio químico, precisa ser um sistema fechado. Porque para a reação ser reversível, para que a reação seja reversível, por exemplo, se esse meu gás tiver um sistema aberto, como que eu vou reverter? Como que eu vou pegar esse gás novamente para ele, como que ele vai reagir novamente com aquela molécula? Não vai. Então, é um sistema fechado, tá bom? Combinado, pessoal? Eu espero que, se de repente alguém ficou com alguma dúvida, tenha ajudado vocês. Se precisarem, pode me procurar para qualquer pergunta, dúvida. Um abraço para vocês. Uhum.